Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Paulo. Nós estamos hoje para preparar um simulado com 10 questões baseado na banca de vocês, Ciência Gran Rio, tá ok? Para o concurso da Caixa e para o concurso do Banco do Nordeste. Vamos para as questões. Lembrando que nós temos um curso preparatório pela gama de ensino para o concurso da Caixa, todos gravados em AD. Se vocês quiserem mais informações, está aí embaixo os contatos, tá ok? Também nos sigam nas redes sociais, que está lá na sua lateral. Vamos iniciar. Questão número 1. Na maioria das casas, o clima era regulado ao abrir e fechar as janelas e, quando muito, acender as lareiras, onde madeira era queimada para produzir o calor. Aí vem a pergunta. No trecho onde a madeira era para produzir o calor, a palavra destacada pode ser substituída sem prejuízo de sentido. Aqui, pessoal, a palavra que tinha que ser destacada é aqui, para produzir calor. A questão, ele pede qual é a palavra que pode ser substituída esse para, sem prejuízo do sentido. Ou seja, seria um sinônimo, né? A palavra para, dentro da gramática, ela é classificada como uma preposição, certo? Nesse caso aqui, a preposição. Posição. Beleza? Todas essas daqui são preposições, mas cada uma ela tem uma finalidade. Nesse caso, a palavra para produzir o calor, ela tem um sentido de finalidade, ou seja, a madeira era queimada para produzir o calor, a fim de produzir o calor. A gente tem essa opção aí? Temos sim, aqui, ó, letra C, a fim de produzir o calor. E as outras, professor? O a, ele não tem essa finalidade. Toda preposição, ela tem por objetivo conectar termos, certo? Nesse caso, o após também ele serve para dar um prosseguimento, né? Apesar de, ele dá uma ideia de contrariedade, né? Ou adversativa, né? Uma palavra que seja contrária. E o sem também não se enquadraria. A melhor opção aí seria a fim de, que dá uma ideia de finalidade, como para. Próxima questão. Havia acordado cedo e saí para passear com a minha cachorrinha, a Meiga Piche, que volta e meia late de estranhamento sobre as transformações em curso, pois estava eu e ela perambulando pela vizinhança quando vi chegar o jornaleiro, aquele senhor com uma pilha de jornais que ia depositando de porta em porta. No trecho 2, a passagem saí para passear com minha cachorrinha, a Meiga Pixie, que volta e meia late de estranhamento. A palavra é em negrito que expressa um sentido que também se encontra na palavra destacada em. No caso aqui, as opções ele está destacando o de. Na frase, no texto lá em cima, o único D é aqui no final, certo? Ó, de estranhamento. De estranhamento. Então, no caso, a gente vai pegar aqui o finalzinho todo, ó, de estranhamento, certo? Aí aqui nós temos, ó, de madeira, de libaneses, de manhã, de política, certo? E de fome. Todos esses, eles têm uma característica. Eles são adjetivos, certo? Mas dentro da frase, eles têm uma função. Nesse caso, olha aqui, ó. A casa que comprei é toda de madeira. Ele está o quê? Classificando, ele está qualificando a casa, né? Então, a casa, a casa aqui, ó. A casa que é de madeira, beleza? A outra questão. Toda a minha família descende de libaneses, ou seja, ele está dando uma característica à família, né? Toda a família. No caso aqui, o núcleo é família, tá ok? Então, de libaneses, ele está dando a ideia de quê? Nacionalidade, né? Nacionalidade. Ideia de nacionalidade. Olha aqui, ó. Sinto-me sempre mais disposto de manhã. Esse de manhã, ele está dando o quê? Uma ideia de tempo. E o próximo aqui. Não gosto de falar de política. Essa ideia ele está dizendo o quê? Uma ideia de falar sobre política, né? O D aqui ele tem um objetivo de falar sobre, né? Seria o mesmo que colocar sobre. Sobre política. E o último aqui, é muito triste saber que ainda há gente que morre de fome. O fome ele está caracterizando o quê? Morre de fome. No caso, esse aqui, ele está dando o quê? Uma ideia de causa. Causa, certo? E agora aqui o estranhamento. Late, o cachorro late. Ele volta e meia, ele late de quê? De estranhamento. Qual que ele está dando a ideia de
caracterizando o cachorro ou o latido do cachorro. Então não pode ser a letra A, né? A letra B também não é nacionalidade, né? Estranhamento, ele está dando uma característica de quem? Do latido do cachorro, né? Volta e meia ele late de estranhamento. Não pode ser de tempo e muito menos de política. Então restou a única resposta, a letra E, que é causa, né? O motivo do cachorro está... O latido do cachorro. Ok? Resposta, letra E. Próxima questão. A palavra em destaque está empregada de acordo com a norma padrão em... Essa questão aqui, você precisa saber a definição de mais e o mais, sem o i. Dentro das classes de palavras, o mais, sem o i, era uma conjunção adversativa. E o mais com o i, ele tem uma ideia de oposição. Ou seja, contrário de menos. Contrário de menos. O que a gente pode fazer? Tentar substituir por onde tiver o mais, a gente colocar menos. Ver se dá certo, né? Não há como resistir ao progresso tecnológico, mas podemos conservar alguns hábitos antigos. Nesse caso aqui, ele está dando uma ideia de oposição ou ele está dando uma ideia de adversidade, ou seja, uma ideia contrária, né? Eu, no caso, esse mais aqui estaria errado. Por quê? Ele dá uma ideia de adversidade. Não é contrário de menos, né? Ele não está acrescentando. Ele não está acrescentando mais uma informação, ele está dando uma ideia contrária. Não é como prosseguir o progresso tecnológico, mas podemos conservar alguns hábitos, certo? O acendedor de lampiões é um profissional que não existe mais. Esse mais aqui, ele não está dando uma ideia de adversidade, ele está dando uma ideia de adição, né? Acrescentando, ele não existe mais, então não existe menos, né? Poderia ser o contrário? Poderia, então essa daqui também está errada. A chama era acesa, e a chama era acesa ao entardecer, mas apagada pela manhã. Olha aqui, esse daqui está dando uma ideia de adversidade, ou seja, ela era acesa e depois apagada, certo? Então, gabarito letra C. Marca aqui, gabarito letra C. Vamos olhar as outras. As casas do subúrbio são simples, mas são lares aos seus moradores. Ou seja, ele está dando uma ideia de adversidade e não de oposição de menos, né? O contrário de menos. Então seria mais sem o i, tá ok? E a letra C, certas mudanças são formidáveis, mas também assustadora. Nesse caso é a mesma coisa, ele está dando uma ideia de formidáveis, olha aqui, a contrariedade, ó, formidáveis e aqui, ó, assustadoras, né? Coisa boa e coisa ruim. E não está acrescentando nem diminuindo, certo? Próxima questão. A palavra destacada é em algo só é impossível, pode ser substituída sem alterar o sentido por. Vocês estão vendo que muitas das vezes as questões elas pedem sinônimos, né? Palavras que podem ser substituídas sem alterar o sentido, ou seja, a correção gramatical continua, certo? E também o sentido, ou seja, a intenção da que a frase está perguntando, né? Algo só é impossível. Esse então, ele dá uma ideia de quê? Uma ideia de conclusão, né? Finalidade, conclusão. Conclusão. Não pode ser essa daqui. O só, algo só é impossível. Ele dá uma ideia de quê, esse só? Ele dá uma ideia de apenas, somente, né? Somente. Somente. Algo somente é impossível, certo? Também não tem essa opção. Não tem essa finalidade. Também é o que? Uma ideia de inclusão. No caso aí, o gabarito também, letra C. Porque o apenas é um sinônimo também de somente. Ok? Gabarito, letra C. Questão número 5. O pronome relativo tem função de substituir um termo da oração anterior e estabelecer a relação entre duas orações. Tá vendo aí? Ele já deu a definição do pronome relativo. Então, a gente precisa saber qual é o pronome que ele está querendo a resposta. Considerando-se que o emprego dos diferentes pronomes relativos, a frase que está em desacordo. Olha aqui, pessoal, tem que ter muita atenção nisso aqui, ó. Muitas das vezes ele quer a resposta errada, ou seja, todas essas aqui, apenas uma está errada, as outras estão corretas. Com os ditames da norma padrão, ou seja, dentro da classe de palavras, dentro da gramática da língua portuguesa. É um autor sobre
cujo passado pouco se sabe. Primeiro, a única coisa que a gente precisa saber nesse caso aqui é identificar o pronome. Cada palavra dessa daqui, como a gente já estudou anteriormente, tem um significado. Aqui está o verbo, é o artigo. Se tem um artigo, o próximo que está nele aqui é o substantivo, certo? No caso aqui, ó, o pronome está aqui, ó, cujo passado. Beleza? A próxima. A ficção é a ferramenta onde os escritores trabalham. Onde está o pronome? O pronome está aqui, ó. Onde? O pronome está aqui, ó. Onde? Já entrei em muitas livrarias. Em todas, por quantas passei. Olha aqui o pronome, ó. O pronome, a ideia do pronome é o quê? Substituir uma palavra que já foi mencionada no texto. Ou seja, dentro da oração já foi mencionada anteriormente. Todas essas daqui ela tem referência em alguma palavra que já foi mencionada. O cujo aqui, ele está se referenciando ao autor. O onde, ficção onde. Olha aqui, ó. Está se referindo ao ficção. Entrei em muitas livrarias, em todas quais? As livrarias, certo? O autor de quem falei, de quem sempre falei, vai autografar seus livros na Bienal. No caso aqui, ó, o autor de quem? Letra D é o quem que a gente precisa saber. Olha. Pronomes relativos, tá ok? Os seus aqui também é pronome, só que ele é um pronome possessivo, tá bom? Ele está pedindo o quê? Um pronome relativo. Até então a gente está conseguindo achar os pronomes, certo? Os poemas, porque os leitores se interessam, estão na coletânea. Olha aqui, ó, o porquê, nesse caso aqui, ele tem função de pronome, tá ok? O por é uma preposição e o que é o pronome relativo, tá ok? Então ele está se tornando uma locução, né? Correto? Os poemas, porque os leitores mais se interessam, estão na coletânea. Então aqui ele está falando sobre os poemas, certo? E agora, todos eles são pronomes relativos. E qual é o que está em desacordo? No caso aqui é a letra B. Por que a letra B, professor? Porque o onde, ele tem uma particularidade. O onde, ele só pode referenciar lugares. E no caso ele está referenciando ficção. Ficção não é um lugar, certo? Então você sabendo que o onde tem essa particularidade, ele não se refere, ele só pode se referir a lugares, você consegue rematar a questão, tá ok? Então onde refere-se a lugares. E sim, professor, e para poder ficar correto, qual que seria o melhor? Poderia ser substituído por a ficção é a ferramenta em que, o certo ficaria assim, em que, ou a qual. Beleza? Então, pessoal, vou deixar um recadinho para vocês aqui, ó. Esse é o mês de aniversário da Gama de Ensino. Nós estamos com 80% de desconto nos cursos gravados, CPA 10 EAD por R$ 67,00, o CPA 20 por R$ 87,00, o CEA por R$ 107,00, o AIANCOD EAD também por R$ 47,00, Quero Ser Bancário, R$ 67,00, HP 12C EAD por R$ 27,00, o concurso da Caixa por R$ 127,00. As ofertas são por tempo limitado. Maiores informações nós temos o contato aqui embaixo. Questão 6. O uso do pronome relativo destacado está de acordo com a norma padrão em. Esse daqui, no caso, eles querem a alternativa correta, ou seja, as outras estão erradas. Lembra que na outra questão a gente já viu onde, né? O onde tem que se referir a lugar, né? Certo? Onde se refere a lugar. O cujos, essa aqui está até mais fácil, porque já tem até marcado em negrito, né? Ó, cujos, que, o que, e aqui faltou as quais. No caso, agora a gente precisa saber qual que é o correto. O onde a gente já sabe, arquitetura. A arquitetura não é local. Então essa daqui também já está errada. A gente já pode eliminar essa. Eram artistas de cujos trabalhos todos gostavam. O que está errado aqui é a concordância. Eram artistas de cujos trabalho. No caso, o cujos, ele está se referindo ao trabalho. Se o trabalho está no singular, ele passou a estar errado por causa desse S aqui. Ok? Se tivesse de cujo o trabalho, a resposta seria essa. A letra B a gente já viu que está errada. A letra C. Visitamos obras que os livros faziam menção a elas. Onde está errada essa questão? Visitamos obras que os livros faziam menção a elas.
Quem faz menção a alguma coisa, né? No caso aqui, ele teria que ter uma preposição a antes daqui, tá ok? Fazer menção a elas. Então, a que, o correto seria ter um azinho aqui. Então, essa daqui passou a ser errada também, tá bom? Letra D. Os artistas que todos elogiavam eram sempre os mesmos. E aí, pessoal, o que vocês acham? Essa daqui é o gabarito da questão. Porque ele está falando dos artistas, certo? E não existe preposição e nenhum tipo de ação em cima do que. Ele está só relativizando, ou seja, ele não está repetindo, ele está referenciando os artistas, tá ok? Os mestres, dentre as quais faziam um bom trabalho, eram elogiados. A única coisa que está errada nessa daqui, no caso, é as quais. Se tivesse aqui, os quais, porque está referenciando os mestres, tá ok? Então, gabarito, letra D. Próxima questão. No trecho, deixando um grande contingente de trabalhadores à mercê da falta de planejamento é vulnerável à corrupção e à violência. O segmento introduzido pela expressão destacada expressa uma circunstância de à mercê da. Esse, no caso aqui, é uma locução, certo? Uma locução. Um conjunto de palavras que expressa uma ideia. No caso, esse daqui é uma locução adverbial, certo? Adverbial. Adverbial. As locuções, o advérbio, no caso, tem as suas classificações. Ele pode ser de lugar, de tempo, de finalidade. No caso, a gente só precisa saber qual é a classificação dele, dentro dos advérbios. Deixando um grande contingente de trabalhadores à mercê da falta de planejamento. E aí, pessoal, o que vocês acham? Ele dá uma ideia de dúvida? Eles deixam à mercê. Eles deixam o quê? Deixam com a finalidade, com a proporção. Como é que eles deixam? É um modo, certo? Então, no caso aqui, o gabarito é a letra A. Tá bom? Bem tranquilo. Ficam à mercê. Os trabalhadores eles ficam de que maneira? De que modo? À mercê da falta de planejamento. Então, ele é um advérbio de modo. É uma locução adverbial de modo. Ok? Próxima questão. E às vezes, aqui, ó, esse é às vezes que a gente precisa saber. Lhe passava um recado com ou uma correspondência. Isso existe às pampas. Também é outra pessoa. Parte aqui que tinha que estar destacada. As locuções destacadas que se encerram, respectivamente, as mesmas circunstâncias destacadas nos trechos transcritos acima. Todas as duas aí são locuções adverbiais. Adverbiais, então, temos de tempo, de modo, de local, de finalidade, consequência, proporção. E no caso, às vezes, lhe passava um recado. Ele está dando uma ideia de quê? Uma ideia de tempo. Uma ideia de tempo. E aqui, isso existe às pampas. Ou seja, ele está dando uma ideia de intensidade. Certo? A gente precisa saber agora qual é a classificação dessas locuções adverbiais aqui. Tá ok? Aos poucos, ela ia percebendo que não precisava mais dela. Aos poucos, ela está dando uma ideia de quê? Dá uma ideia de tempo. Saiu às pressas. Uma ideia de modo. Então, essa daqui já está eliminada. Vá em frente, que você encontrará o que procura. Vá em frente. Esse daqui também é o quê? Modo. Certo? Em breve. Em breve, ideia de tempo. Certo? A notícia chegou de súbito. É o quê? Modo também. Certo? Então, a gente ficou entre a letra A e a letra D. Não é isso? E agora, se a gente souber o próximo aqui da letra A, a gente vai matar. Nada em volta causava mais surpresa. Essa expressão em volta, não dá ideia de lugar? Nada em volta. Então não pode ser essa, né? Lugar. Já estamos eliminando aqui gabarito letra D. A gente não precisava nem saber a outra resposta. Trabalhou em excesso, certo? Ou seja, ele está dando uma ideia de intensidade também. Tá ok? Gabarito letra D. Próxima questão. Estamos na penúltima já, hein? A expressão hei de sair vitorioso pode ser substituída no texto sem alteração do sentido por. Hei de sair. Esse ei aqui que é o X da questão. A gente sabendo o que significa esse ei, a gente consegue matar a questão. Certo? Esse ei, ele tem uma forma de expressão
de dar certeza, né? Então, ou seja, ele está dando uma confiança, uma palavra que também dá um incentivo um sentido de aumentar, né? De confiança. Hei de sair vitorioso. Podia sair vitorioso? Não é uma ideia de certeza, né? Talvez, gostaria, quem sabe, nada dessas, ter uma ideia de confiança. A única que dá uma ideia de certeza é a letra A. Sairei vitorioso. Ok? Gabarito, letra A. Mais um recadinho aqui, pessoal. No dia 27/3, nós vamos estar iniciando mais uma turma de CPA 20 e CEA, ao vivo, via Zoom, para todo o Brasil, presencial em Manaus. Maiores informações aqui no contato abaixo. E para finalizar, pessoal, considere o adjunto adnominal. Por enquanto, não se preocupe com esse termo adjunto adnominal, certo? Porque ele é a mesma coisa dentro da classe gramatical, como a gente vai tratar como adjetivo, tá bom? Adjetivo. Destacado abaixo. A mais alta inspiração do homem comum, certo? O adjetivo, dentro da classe de palavras, ele exerce o quê? Qualidade. Qualidade a quem? A um substantivo. No caso aqui, substantivo homem. Ou seja, ele está dando uma qualidade ao substantivo homem. Nesse termo, assume o contexto o papel de indicar no sentido de que ele está dando uma característica própria ou ela é uma característica comum. Todo homem comum, todo homem pode ser inteligente, pode ser educado, pode ser esforçado, pode ser trabalhador. O homem comum, ele está dando uma ideia do quê? Geral, generalizando. Ele não está depreciando e muito menos especificando, certo? Então não pode ser nem a letra B, a letra C. A letra D, contradição? Não pode ser contradição. O homem, ele pode ser comum, né? E exaltação também não pode ser. Por quê? O homem comum é um homem comum, é uma pessoa normal, certo? Ou seja, a qualidade que melhor se enquadra é a letra A, de generalização, certo? Então, gabarito, letra A. Pessoal, eu venho aqui agradecer a todos vocês pela presença, né? Muito obrigado. Nós fizemos aqui um simulado bem bacana, tá? Nós vamos ainda continuar trabalhando muito com a língua portuguesa, redação oficial. Agora, nós estamos em reta final, é pós-edital. Pós-edital são muitas questões, resolver fazer bastante exercício, revisar, que é o mais importante. Não esqueçam de revisar. Tudo que a gente aprende, se a gente não olhar de novo, vai esquecer. Então, para a gente conseguir fazer uma boa prova, revise esse conteúdo, assista quantas vezes vocês puderem, quantas vezes vocês quiserem. Se acharem que, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Tá aqui do lado das nossas redes, tá ok? E muito obrigado. E até a próxima!